Salve galera! Estamos começando mais uma edição do Galácticos na Web. Hoje vamos falar do desempenho da dupla Bavi na 27ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B e também dos próximos jogos das duas equipes que estão disputando uma vaga para a primeira divisão em 2016. Ao meu lado estarão os jornalistas Tássio Duarte e Leonardo Santana, os dois do Galácticos Online. Vamos começar falando do Vitória. O Vitória jogou na última sexta-feira, acabou empatando em 0-0 com o ABC. Como é que você viu esse jogo, Tássio? Olha, foi uma perda de oportunidade que o Vitória teve, né? Jogou com vice-lanterna, poderia ter trazido 3 pontos, mas acabou sendo muito conservador, né? Muito defensivo, não criou muitas oportunidades. De bom, a gente pode dizer que o Gatito Fernandes, né? Que se consolidou como goleiro do Vitória. Talvez até vai ser difícil do Fernando Miguel voltar até o final do campeonato. Léo, você acha que pegando um time que estava numa fase ruim, está ainda, fora de casa, o ABC não ganhava dentro de casa nenhuma partida, você acha que o Vitória desperdiçou a oportunidade de quem sabe até disparar um pouco mais nessa tabela de classificação? Com certeza, viu, Marcos? O ABC completou, no caso, contra o Vitória, após o empate, 16 jogos sem vencer na Série B, e o Vitória, na verdade, não ganhou um ponto, né? Deixou de somar 2. E pode ser que lá na frente, esses pontos perdidos nessa partida venham a ser cobrados, né? O ABC, uma péssima campanha, sem vencer ninguém dentro de casa na Série B, então era uma oportunidade boa para o Vitória conquistar os 3 pontos. Entretanto, o Vitória não teve uma boa atuação na partida, o ABC acabou se impondo, perdeu diversas oportunidades, Gatito foi o grande destaque da partida, com certeza, com belas defesas, e acabou que o resultado acabou sendo até bom para o Vitória, viu, 0-0. Na próxima rodada, o Vitória pega o Paysandu. Jogo difícil, briga pelo G4. Tem muitos comentários, Tássio, que o Vitória precisa evoluir taticamente. Você concorda com isso para poder vencer o Paysandu, que é o adversário direto hoje nesse G4? O que é que o Vitória precisa fazer de diferente do que não fez na partida contra o ABC? Acho que o Vitória tem que voltar a pensar como jogou contra o Mojimirim, né? Que teve um desempenho tático e até não oscilou durante a partida. Conseguiu fazer 90 minutos bem, né? Contra o ABC não. Contra o ABC deixou o ABC criar, né? Voltou a mostrar falhas defensivas e não agrediu o adversário. Acho que o Vitória tem que voltar a agredir o adversário como fez contra o Mojimirim, né? Para vencer um adversário direto. É um jogo de 6 pontos. O Vitória tem 2 jogos seguidos com o adversário direto. Vai pegar o Paysandu e depois o Bahia. Já está gerando aquela preocupação. O Vitória tem muitos jogadores pendurados. Por exemplo, vocês citaram o Gatito Fernandes como principal jogador da partida contra o ABC. Está pendurado. O Rainer, que tem sido um exemplo, talvez, de raça, de vontade desse time do Vitória, também está pendurado. O Ramon pendurado. Guilherme Matos não é certeza de voltar. Você, Léo, você acredita que o Vitória pode pensar em poupar alguns jogadores, tem essa obrigação, ou você acha que tem que jogar as 2 partidas tentando ter o melhor em campo? Eu acho que tem que entrar com a melhor formação contra o Paysandu, contra o Bahia e contra qualquer outro clube, porque os 3 pontos contra o Papão ou contra o Bahia vai valer os mesmos 3 pontos, na verdade, né? Então, poupar agora, o que adianta? Daqui a pouco vai que o Vitória empata ou perde, e aí vai tentar recuperar contra o Bahia esses pontos, porque, queira ou não queira, contra o Paysandu é dentro de casa. Tem que fazer valer o mando de campo, o dever de casa. Então, acho que o Vitória tem que entrar com força máxima, despreocupado. Se tiver de alguém ser suspenso ou não, tem elenco para poder substituir, suprir as necessidades. Não, contra o Bahia. Tem a situação. O Fernando Miguel ainda não tem um prazo, o Departamento Médico do Vitória não quis fixar um prazo para o seu retorno. O Guilherme Matos voltou a fazer um trabalho físico, ainda na transição. O Diogo Matheus, a mesma situação. O Rainer ficou de fora dos últimos 2 treinamentos, questão de dores na coxa, talvez até seja vetado pelo Departamento Médico. Segundo informações, seria por causa do problema da coxa, mas já levanta aquela situação. Será que está poupando para o Bavi? Será que não está? Cartão amarelo. Exatamente, já que ele tem 2 cartões amarelos, voltou de suspensão, já tem 2, né? Então já tem uma sequência, já esse histórico do Rainer de cartões amarelos. Mas o que eu queria falar é justamente isso. O Vitória hoje tem o Paysandu tem um ponto a mais que o Vitória. E o Bahia tem a mesma pontuação. Então os mesmos 3 pontos das 2 partidas são importantes o Vitória vencer. Por isso que tem que criar essa ideia no torcedor de que os 2 jogos são importantes. Não adianta esperar vencer só o Clássico e perder o Paysandu, por exemplo. Uma derrota nesta rodada pode tirar o Vitória do G4. E vocês estão vendo aí que, por exemplo, o Santa Cruz já está começando a chegar, já está chegando nessa briga. O Sampaio Corrêa, sorte de Bahia e Vitória é que na próxima rodada tem Sampaio Corrêa e Santa Cruz. Então, um pode disparar ou até os 2 ficarem com 1 ponto apenas. Então, como é que vocês veem essa situação, esse perigo do Vitória, por exemplo, sair do G4 na próxima rodada, Tássio? Olha, eu acho que, como você disse, né? São 3 pontos. Assim como o Bahia vai ser, o Paysandu também são 3 pontos importantes. 6 pontos em disputa, na verdade. Acho que o Vitória tem que pensar mesmo em continuar no G4, porque todos os adversários estão pontuando, né? Então essa coisa de poupar tem que ser deixada de lado. Até o Mancini já deixou claro que não quer
poupar. Vai ser um jogo muito difícil pro Vitória, viu? Agora eu pergunto ao Léo. G4, a gente olha o Botafogo, o Vitória perdeu as duas. Pega o Paysandu, o Vitória perdeu lá, vai jogar agora aqui. Pega o Bahia, ele venceu. Depois Sampaio Corrêa, ele perdeu as duas e pro Santa Cruz ele ganhou uma. Então você vê que ainda não tem esse equilíbrio, não tem essa firmeza. Você também está de acordo que o Vitória precisa vencer um concorrente direto para poder se firmar nesse G4? Com certeza, Marcos. Acho que não só o Vitória, como o Bahia também está tendo essa dificuldade na competição. Estão se complicando aí com aqueles clubes que estão brigando para subir. E como o Tasso falou, é um jogo de 6 pontos, que além do Vitória somar os 3, segura a pontuação ali do Paysandu mesmo nos 47. Então é importante ganhar do Paysandu, é tão importante quanto ganhar do Bahia, ganhar do Paysandu também. Saindo do Vitória, vamos falar agora do Bahia, né? O Bahia também empatou 1-1 com o Sampaio Corrêa, um empate que foi considerado até um bom resultado pelo que apresentou o Sport Clube Bahia. Léo, você acompanhou essa partida, o que é que você sentiu de maior dificuldade no Bahia nesse jogo contra o Sampaio Corrêa? Eu discordo primeiro do Sérgio Soares na escalação, de início, né, da partida, mas eu concordo com o resumo final dele após a partida, que foi a pior partida do Bahia em casa nessa Série B. O Bahia não se impôs, o Bahia não conseguia trocar passes, o Bahia fez uma péssima partida, resumindo mesmo, contra o Sampaio Corrêa. O primeiro tempo, o Sampaio Corrêa dominou as ações, com muita velocidade, o Bahia é um meio de campo muito lento, acho que sentiu a falta do Max Biancucci, que faz aquela transição meio de campo-ataque, o Thiago Real, que é um jogador inteligente também no meio de campo ali. E acabou que o Bahia, como a gente está acompanhando os lances agora aí, o Bahia foi pressionado no começo do jogo pelo Sampaio Corrêa. E no primeiro tempo, o único lance de perigo do Bahia foi justamente o gol de pênalti, né? Uma boa jogada do Eduardo. Que a única também, né? A única do Bahia no primeiro tempo, diga-se de passagem. E enquanto o Sampaio Corrêa tinha uma transição rápida, defesa-ataque, velocidade, jogadores mais leves. E o Bahia foi no sufoco, viu Marcos? Você viu, Tasso, que ali no momento anterior estava mostrando um lance de confusão no sistema defensivo do Bahia. E o gol parece muito com esse primeiro lance de ataque do Sampaio Corrêa. A bola lançada na área, tem uma confusão, bate, rebate. Você mudou o zagueiro, tem o Gustavo. Como é que você avaliou o Gustavo nessa sua estreia? Você acha que ele pode render mais do que ele rendeu nesse jogo contra o Sampaio Corrêa? A gente espera mais, né? Ele foi contratado para resolver o problema do Bahia na zaga. Deve entrar no lugar do Jailton, naturalmente. A gente vai ver o que é que ele vai somar para o Bahia. Se ele vai conseguir fazer com que o Robson também cresça de produção, como o Robson jogava bem com o Tite, né? Então a gente vai ver se ele pode fazer com que o sistema defensivo do Bahia volte a ser um dos destaques do time, né? Próxima rodada o Bahia pega o Luverdense. O Luverdense, Léo, se a gente for analisar, é o 10º colocado. Mas se a gente apurar a tabela do retorno, é o time de melhor desempenho. O segundo até o Paysandu, que é adversário do Vitória. Mas você vê, qual a dificuldade que o Bahia vai enfrentar nesse jogo contra o Luverdense? Eu acho que a primeira dificuldade é a viagem, né? A viagem desgastante lá para o Mato Grosso. A segunda dificuldade é o estádio acanhado lá, o Passo das Emas. E a terceira dificuldade é que o Luverdense está em ascensão no campeonato e o Bahia não está em ascensão. Pelo contrário, está em descenso, não está jogando bem. A cada partida que passa, parece até que a gente fica batendo na mesma tecla aqui. O sistema defensivo do Bahia, bola aérea, pode jogar lá que é problema para a defesa do Bahia, viu? O torcedor tem que orar, tem que rezar, porque está difícil essas bolas aéreas no Bahia. E jogo após jogo não se corrige. E o Campeonato Brasileiro da Série B está se afunilando e o torcedor do Bahia orando e sofrendo para poder ver se resolve esse problema aí. Perguntar a vocês dois. A torcida gritou Pitone, Pitone, Pitone. Para vocês, o Pitone hoje é titular nesse meio de campo do Bahia? Marcos, eu acredito que sim. Eu acho que a melhor formação que o Bahia teve esse ano, onde o Bahia goleava, onde o Bahia jogava bem, era aquela meio de campo com Pitone, Souza, Thiago Real e com 3 atacantes. Na época era Chiesa, Max Biancucci e Léo Gamalho. Então, por que não voltar com essa formação? Claro que os jogadores, o Pitone, o próprio Souza, o próprio Thiago Real, caíram de produção, foram retirados do time no momento em que caíram de produção, mas agora eles já estão com outro aspecto, já uma outra vontade, já estão... O próprio Souza, você vê que já entra no ritmo melhor, o Thiago Real voltou a ser titular, fez gol. O Pitone merece uma nova oportunidade no time titular do Bahia. Eu não entendo porque os garotos, claro que os garotos têm que ter oportunidade no time, eles entram, jogam bem, mas tem que esperar um momento de amadurecimento, entrando aos poucos, não é chegar já e ser titular como o Gustavo Blanco. Não vejo motivo para o Gustavo Blanco ser titular no Bahia. Jogou bem a partida, legal, na próxima aguarda, uma nova suspensão no meio de campo ali, ele vai lá e entra, tenta jogar mais um pouquinho nos minutos finais de um jogo, entra no decorrer de um jogo, mas daí a ser titular, eu discordo do Sérgio Soares. Na próxima partida, vai ter o retorno do Max e do Thiago Real, 2 jogadores recuperados, mas tem a dúvida do Chiesa. Você é a favor, Tasso, de que volte o time a jogar, por exemplo, com Max, Roger e Chiesa, e o meio de campo tenha o Pitone, o Thiago Real, 3 jogadores apenas no meio de campo e 3 atacantes? Não sou não, Marcos. Eu prefiro o Bahia com 4 no meio de campo,
Para mim, o meio de campo do Bahia tem que ser Yuri, o Souza, Pitoni e Thiago Real, com Chiesa e o Max na frente, o Roger como opção para o Chiesa, né? Para mim, o time do Bahia mais equilibrado é esse, né? O Bahia pode ter um equilíbrio maior nas partidas, com uma defesa mais sólida, até com 3 volantes, mas soltando mais o Thiago Real para armar as jogadas. E durante as partidas, o Bahia pode usar os 3 atacantes, né? Usar o Chiesa caindo pelos lados e o Roger mais centralizado e assim 3 atacantes. Vamos lá, o Botafogo já começou sua 28ª rodada, venceu o seu jogo, tem 55 pontos, é o líder, cada vez mais líder. O Paysandu, que é adversário do Vitória, tem 47. O Vitória é o terceiro, 46, o Bahia é o quarto, 46 também. Aí você vê a preocupação. O quinto é o Santa Cruz com 44. Sampaio Corrêa é o sexto com 44. Como eu falei anteriormente, a sorte de Bahia e Vitória é que vai existir um confronto entre as duas equipes. Sim. Torcer para ter um empate aí, Santa Cruz e Sampaio Corrêa, que pelo menos os dois se garantem ainda nesse dia 4 do Campeonato Brasileiro. Mas vocês veem nessa tabela aí, sempre mexendo. O América já está em oitavo, 42. O Bragantino, que estava lá embaixo, hoje é o sétimo, com 42 pontos. Como é que vocês veem essa classificação do Brasil da Série B? O Botafogo cada vez mais distante, mas o resto da tabela chegando mais próximo de Bahia e Vitória. Eu acredito que uma vaga na Série A do ano que vem, 2016, já está definida, já é do Botafogo, certo? E acho que ali do Náutico para cima, do Náutico até o Vitória, até o Paysandu no caso, esses clubes aí, entre o Náutico, que é o nono colocado, até o Paysandu, que é o segundo, a briga vai ser feia até o final, viu, Marcos? Eu acredito que antes disso não vai definir, não, os outros clubes que vão subir. Vamos fazer rapidinho aqui. O Vitória vai pegar o Paysandu, e daí enfrenta o Bahia, encerra contra o Santa Cruz, não encara mais o Bragantino, joga com o América lá em Minas e joga com o Náutico em Salvador, que a gente não sabe mais se é Barradão, se é Fonte Nova, tem mudado constantemente, né? Já o Bahia vai pegar o Botafogo, vai pegar ainda o Paysandu, pega o Vitória, pega o Santa Cruz, pega o Náutico, encerra com o Náutico, já que pegou o Bragantino e o América de Minas e o Sampaio Corrêa. Então, você vê que ainda tem muito confronto direto. E Bahia e Vitória tem pecado nesse confronto direto. Se você for analisar aí, confronto direto não é com Bahia e Vitória. O que precisa, o que você acha que está faltando para a dupla Bavi ganhar o confronto direto, se manter, sair um pouquinho mais em vantagem desses times que estão brigando pelo G4? Falta agredir, falta confiança, né? Porque a gente está entrando nos jogos muito defensivos, conservadores, né? Bahia e Vitória tem elenco para vencer esses adversários, né? Os técnicos, tanto do Bahia quanto do Vitória, estão pecando nas escalações na forma de agredir o adversário, né? Eu acho que se eles entrassem pensando em ganhar, né, eu acho que a gente teria ganhado confrontos diretos, como contra o Paysandu, como contra o Sampaio Corrêa. Léo, o argumento da Série A, de Bahia e Vitória não brigarem pelo título, é o orçamento. Na Série B, Bahia e Vitória talvez tenham um orçamento inferior só ao Botafogo. Em relação aos outros clubes, o Bahia e Vitória tem um orçamento superior. Por que não consegue colocar isso na prática, na tabela aí na Série B? Como o Tasso falou aí, eu concordo que acho que Bahia e Vitória tem que se impor em cima dos demais clubes aí. E infelizmente não é isso que vem acontecendo nessa Série B, né? Com os elencos que o Bahia tem, com a folha salarial que tem, era para já estar disparado já, pô. Já era para estar já nas primeiras cabeças ali, disparado do quinto lugar, já com uma classificação muito mais tranquila, mas infelizmente não é isso que vem acontecendo. E se continuar desse jeito aí, meu velho, vai ser sufoco até o final mesmo. Vamos lá no Pai Bola, Vitória e Paysandu, sábado, 16h30, o jogo vai ser na Fonte Nova, na verdade. Quem ganha, Vitória ou Paysandu, Tasso? Tem que ser Vitória, né? Até pelo bem do Bahia também, que é adversário do Paysandu na briga pela subida. Acho que o Vitória tem que ganhar. Levando o cartão ou não, perdendo os jogadores pro Bavi ou não. O Vitória tem que ganhar esse jogo. Mais do que nunca, tem que esquecer essa coisa de que são 11 contra 11, etc e tal. Usar as palavras do Simval Vieira, né? Tem que passar o rolo compressor. É um time que não tem orçamento do Vitória. Né? Tem uma torcida grande, mas não tem a força que o Vitória tem hoje no Cenário Nacional. E você, Léo, você acredita que o Vitória passa por cima do Paysandu? Jogo difícil, viu, Marcos? Ainda mais que o Paysandu perdeu em casa na última rodada pro Náutico. Então vai querer vir aqui recuperar os pontos perdidos em casa. Eu acredito que o Vitória tem condições de ganhar, lógico. Joga o time completo ali, o Vitória tem um bom time. Mas vai ser um jogo bastante complicado, viu? No mesmo sábado, só que às 21 horas, no Paço das Emas, Luverdense e Bahia. Léo, você acha que o Bahia passa por cima do Luverdense? A verdade é que o Bahia, assim, quando a gente espera que ele vai ganhar, ele vai lá e perde. E quando a gente espera que vai perder, que vai ser um jogo, ele vai lá e ganha. Então acho que vai ser um jogo difícil contra o Luverdense, mas espero que o Bahia surpreenda, né? Apesar do Luverdense estar fazendo um bom campeonato, é um time que vai ficar ali pelo meio da tabela, tá com bons resultados nas últimas rodadas, então já está mais tranquilo. Vai ter condições lá de chegar. Agora, eu acho que se o jogo fosse
na Arena Pantanal, como o Vitória jogou lá, seria melhor para o Bahia. Acho que o problema do Bahia maior vai ser o desgaste da viagem e o estádio acanhado, que é lá o Passo das Emas, né? E você, Tasso, você acha que o Bahia tem condições, mesmo com o Luverdense, chamado de Leque, né? Está fazendo nesse retorno do brasileiro uma campanha boa, líder e tal. Você acha que isso preocupa ou você acha que o Bahia ganha o jogo? Engraçado, eu pensei nisso que o Léo falou hoje mesmo. Que o Luverdense já não tem mais tanta pretensão, não vai brigar para subir, não deve brigar para não cair também. O Bahia pode tirar dessa situação a vantagem, né? Ter mais força de vontade, mais agressão ao adversário e conseguir o resultado lá. Assim como o Vitória empatou com o ABC, eu acho que o Bahia não pode pensar em empatar mesmo sendo fora de casa, tem que pensar em vencer e não só entrar nessa briga mais forte pelo acesso, mas também pelo título. Pois é, então vamos torcer para os nossos representantes. Sábado as duas equipes em campo. E nós ficamos por aqui com mais um Galácticos na web. Mais informações sobre o futebol, acesse galácticosonline.com.br e você vai ficar sabendo de tudo, principalmente do futebol baiano.